Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui a nossa mais uma edição, na verdade, de um resumo do Investor Day. Para quem já assistiu a nossa edição anterior, que foi em janeiro, a XP costuma promover esse evento para toda a rede de assessores do Brasil, onde ela reúne alguns emissores de papéis, principalmente crédito, muito importantes, e também convida gestores de diversas categorias de fundo de renda fixa, fundo macro, fundo de renda variável, fundos de previdência, enfim, todas as famílias de gestores, para que eles passem uma visão de como eles estão vendo o mercado atual, sob o contexto de economia, e qual a cabeça deles daqui para frente para os investimentos. A partir disso, a gente começa a entender um pouquinho a lógica que está por trás desses investimentos e até investe com um pouco mais de confiança nessa família de fundos, ou até mesmo investe por conta própria em ativos que esses fundos estão investindo, quase como pegando uma carona, né? Então, eu vou tentar aqui, foram 2 dias de evento, né? Estou com um caderno aqui cheio de anotações. Eu vou tentar ser muito breve aqui, até para não ser prolixo demais, vou tentar resumir basicamente aí os principais temas que me chamaram a atenção nesse evento. E passando um overview da indústria de fundos no Brasil, é uma indústria bastante pujante. Para quem não sabe, hoje nós temos 3,2 trilhões em ativos alocados em fundos no Brasil. São 535 gestoras, incluindo, obviamente, as gestoras dos grandes bancos. E são 13.164 fundos abertos no Brasil hoje. Então, imagina a missão do investidor, né? Tem 13 mil fundos em diversas categorias para escolher. Por isso que é bom contar sempre com a assessoria, que muitas vezes acaba fazendo um filtro, ajudando vocês nesse tipo de decisão, que a gente tem noção de que não é algo muito fácil no dia a dia. E basicamente 50%, 55% está em fundos de renda fixa e depois se espalham nas diversas categorias de fundos até em fundos de renda variável. Mas tem um dado aqui, né? Eu passei esse overview em relação ao tamanho da indústria, mas o que queria me chamar a atenção de vocês é o seguinte: os fundos da categoria multimercado macro, com gestão ativa, foram os fundos que melhor performaram nos últimos 18 meses. Né? Pega período final de 2015, todo 2016 e agora início de 2017. E para quem acompanha essa indústria com um pouquinho mais de intensidade, deve ter reparado que tem muitas casas importantes fechando a captação dos seus fundos. Então, uma das principais gestoras do mercado, que é a Adam, do Márcio Appel, fechou captação. A RX, que é outra casa muito importante, fechou. O Fundo Verde já estava fechado. O Condor está aberto ainda. O Mauá, que é outro fundo que tem performado muito bem durante todo esse período, já avisou. Eles têm hoje 1 bilhão em PL, e o gestor já avisou que o limite é 1 bilhão e 200 milhões em termos de PL, e que pela velocidade de captação atual, ele acredita que em 3, 4 semanas feche o fundo. E isso tudo traz um indicador. Várias casas importantes que performaram muito bem, receberam um aporte violento de capital, acabaram tendo que, por falta de opção estratégica, eles fecham o fundo até o mercado começar a oferecer oportunidades novamente. Então, qual é que é a cabeça do gestor? Ele não quer prejudicar o atual cotista em detrimento de mais dinheiro, né? Ele tem uma noção de que se a estratégia tem algum risco de não performar, ele prefere deixar o fundo daquele tamanho e não capta mais dinheiro. Mas o número que eu queria passar para vocês não era esse, era que a média de fechamentos de fundos, ele fica na faixa de 21%. Com o advento desse crescimento, dessa migração de muitos investidores para a indústria de fundos, nós, nessa categoria de fundos, nós já estamos com 51% de fechamento. A gente quase triplicou a quantidade de fundos que estão fechando, e um cenário desses se deu somente lá em 2013, ou seja, nós estamos aí com 14 para 15 anos sem que houvesse um cenário parecido. Isso tudo por quê? Porque a indústria, que estava muito concentrada em ativos de renda fixa, como LCIs, LCAs, LCs,
algumas letras financeiras de médio e longo prazo com taxas mais agressivas, essa indústria secou. Depois que o Banco Central e a CVM obrigaram os grandes bancos a aprovarem o lastro de todas essas emissões, e a maioria das emissões estavam alavancadas em até 3 vezes, ficaram sem lastro, e não só sem lastro, eles não têm para quem emprestar esse dinheiro. Então houve um enxugamento por parte desses ativos, a taxa de juros obviamente caindo, e com perspectiva decrescente, levou o investidor para uma migração quase que natural para esses fundos multimercado de gestão ativa. Então, é momentâneo, né? A grande pergunta é, tá, e ok, o que se faz agora? Não, continuam tendo boas oportunidades na área, principalmente quando você for avaliar uma carteira de fundos macro de gestão ativa, né? São as grandes estrelas desse momento, estão performando aí na casa de 160 até 220 do CDI. Na plataforma hoje tem no mínimo de 15 a 20 fundos ainda disponíveis nessa faixa de performance. Então, se vocês quiserem mais informações, é só entrar em contato aqui com a gente. Mas o importante é que se saiba que tem que começar a olhar para a indústria de fundos novamente, porque a indústria de renda fixa efetivamente começou a enxugar, né? A gente já não tem mais tanta alternativa, aquelas aplicações do ano passado, 15%, 16% ao ano, isso acabou, e eu espero que tão cedo a gente não veja esse tipo de aplicação. Bom, falar de juros, a gente vai acabar chovendo molhado, né? As perspectivas de taxa de juros abaixo de 2 dígitos, isso no nosso último overview já era a voz corrente, não mudou absolutamente nada, apenas com um pequeno viés em relação ao que eles chamam de a possibilidade de um impacto maior com as medidas que estão por sair, principalmente nas reformas da Previdência e na reforma trabalhista. Porque se elas saírem num patamar mínimo de coerência que vá contribuir para a questão da responsabilidade fiscal e da PEC 241, provavelmente o mercado entenda que não precise ficar na taxa de equilíbrio. Para quem assistiu o nosso último overview lá de janeiro, eu expliquei que a taxa de equilíbrio hoje de consenso no Brasil seria de 5%, ou seja, IPCA mais 5%. Então hoje, na cabeça média dos economistas, do pessoal que trabalha com gestão de taxas, quando você tem uma inflação projetada de 4,5%, se entende que a taxa deva ficar em 9,5%. A partir do momento que o mercado passa a acreditar que com essas reformas a situação macroeconômica vai ficar ainda melhor, essa taxa de equilíbrio pode cair, né? Ela não necessariamente, ela precisa ficar no 5%. E aí, os economistas, os gestores, estão colocando uma aposta até, quem sabe, de 4%, 3,9%. E aí, considerando uma inflação projetada de 4%, 4,5%, nós estamos falando, quem sabe, ainda na virada ali de 2017 para 2018, numa taxa de 8%, 7,5%. Ok, vocês vão me dizer agora, 2012 a Dilma fez isso. Só que a Dilma fez isso em um outro cenário de ajuste. Ela fez isso a forceps e na outra ponta ela soltou os bichos, né, como se diz, né? Soltou os gastos, houve um desajuste fiscal tremendo, houve um descontrole inflacionário tremendo, e isso obviamente acabou pressionando de forma drástica a necessidade de que o Banco Central tomasse medidas em direção à subida dos juros. Tem um outro elemento muito importante, que naquela época nós ainda estávamos com pleno emprego, eu não digo, mas com muito emprego, e nesse momento nós estamos com de 12 a 13 milhões de desempregados, ainda numa recessão forte, sem pressão inflacionária nesse aspecto. Então, além disso, esse momento recessivo, o desemprego, também não trazem pressão inflacionária. A partir desse cenário, o que se conclui? Que se viermos para 8%, essa taxa não vai ser momentânea. Ela passa a ter um contexto de tendência, né? Então a gente passa a poder acreditar em taxas baixas por um período mais longo de tempo. Essa então foi a conclusão na questão de juros, né? Cenário externo, China é a mesma conversa de sempre.
né, com os dados que se tem, ou se tem que acreditar, né, porque a China a gente nunca sabe quando vem dados verdadeiros ou não. Tem um fator importantíssimo que está para ocorrer no início de 2018, que é a troca de governo, e esse talvez seja o drive mais importante da China nesse momento, que é como é que essa transição vai se dar. Então, não se espera nenhuma surpresa, nem para o bem nem para o mal da China em 2017, digamos assim que ela parte de cenário neutro, mas para 2018, quem sabe a gente tem um pouquinho mais de volatilidade com essa mudança de governo. A Europa, BC continua conservador, ainda apostando na retomada do movimento econômico por lá, não se acredita que se vai em direção ao movimento que a Yellen está fazendo nos Estados Unidos, e eles até brincaram, né, que essa questão da Yellen de subir juros, na verdade ela não está subindo juros, né? Ela está simplesmente ajustando com a inflação. Então ela anuncia antes e vai soft land. Então o impacto tem sido muito baixo e também não se espera nenhuma grande mudança na política monetária americana que não seja isso que está sendo falado, né? Então se ela falou, ela está indo nessa direção, suave. Então os Estados Unidos, o ponto de muita atenção ainda são as medidas do Trump, se ele vai conseguir fazer passar no Congresso, principalmente a questão dos impostos, né, para incentivo. Mas o fato é que os números dos Estados Unidos estão vindo cada vez melhores, eles continuam com criação de 200 mil vagas mês, os salários começam a subir, e só me lembrar aqui, hoje está se apostando em 2,5% de crescimento de PIB nos Estados Unidos. A partir do momento que se confirma esse aumento de salário e todas as medidas do Trump são aprovadas, supostamente, se aposta na possibilidade dos Estados Unidos subir para 3,5% essa projeção. Acontecendo isso, tem uma locomotiva gigantesca puxando um monte de coisa no mundo inteiro. Então, o cenário dos Estados Unidos até é otimista nesse sentido por parte dos analistas. Bom, sob o ponto de vista de commodities, se espera que haja um crescimento, isso beneficia o Brasil, isso é bom para nós, e isso é algo que começa também a corroborar com algumas outras medidas. O pessoal está otimista com o Brasil porque a equipe econômica continua sendo muito firme em todas as reformas e posicionamentos, foi aprovada a questão da terceirização, foi aprovada a questão das concessões, começou com os aeroportos que entendeu-se que foi um sucesso, está se esperando a reforma da Previdência Trabalhista, o governo continua com possibilidades amplas de aprovação, não talvez do tamanho que eles quisessem, mas se isso acontecer, o Brasil caminha para um cenário muito, muito positivo, sob o ponto de vista macroeconômico. A curva de recuperação já começa a dar sinais de que a gente fez aquele movimento de inversão, crescimento industrial, queda do desemprego, aliás, o emprego começa a reaparecer, começa a ser criado, inflação controlada, uma taxa de juros mais baixa e o nível de confiança das pessoas começa a aumentar também. Enfim, esse cenário todo para dizer que a Bolsa de Valores continua sendo uma oportunidade e está no radar dos gestores com certeza. E outro ponto é que quando se faz uma análise do fluxo de capital estrangeiro, eles voltaram, claro, mas eles ainda não voltaram com força total. E os institucionais, que são um grande player do movimento de Bolsa de Valores, eles não voltaram para a Bolsa. Então vocês imaginem o seguinte cenário: quando aprovarem a reforma da Previdência e o mercado entender que esse cenário é favorável, vem mais estrangeiro, o institucional começa a se mexer, a própria pessoa física também está mais ativada para olhar para a renda variável. Por quê? Porque aquela aplicação confortável na renda fixa já não está mais tão confortável assim, né? Não se tem aquelas taxas maravilhosas de 2 anos atrás, 1 ano atrás, e o brasileiro começa a ter que se mexer um pouco mais para garantir uma remuneração de médio e longo prazo um pouco mais alta. E a Bolsa de Valores é uma escolha, na minha visão, praticamente óbvia. E para quem quiser apimentar um pouquinho a renda fixa, uma indicação de começar a olhar para os fundos de crédito privado, né? Sair um pouquinho da visão do fundo DI, do fundo RF, que são praticamente concentram 50% de toda a indústria de fundos,
talvez fosse interessante começar a olhar para os fundos de crédito privado. O que são os fundos de crédito privado? São aqueles fundos que investem parte do seu patrimônio em dívida privada. Pode ser dívida de banco, pode ser dívida de indústria, né? Tem que ter alguns pequenos cuidados na hora de escolher esse tipo de fundo. Como eu não quero alongar demais esse vídeo aqui, ele já ficou mais longo até do que eu queria que ele ficasse, eu vou gravar um novo vídeo especial só falando de como você avalia um fundo de crédito privado e que cuidados e por que escolher aquele fundo ou esse fundo. Então fica a minha promessa aqui, um próximo vídeo, já gravo, possivelmente semana que vem, já subo para vocês essas dicas também. Pessoal, eu não quero me alongar mais, até tinha mais coisa para falar, eu deixo para uma próxima ocasião, durante as nossas entradas ao vivo, lá no Direto do Pregão, ou mesmo no nosso comentário de fechamento. Espero que, de uma certa forma, eu tenha passado alguma informação útil. Os nossos canais continuam todos aqui à disposição de vocês. Se tiverem dúvida, liguem, entrem em contato, a gente está à disposição de vocês também. E desejo a todos um ótimo final de semana e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!